Bom dia. Nós estamos aqui com a proposta, né, de trazer sobre a perspectiva do empreendedorismo algumas ações, algumas iniciativas que a Federação das Indústrias, né, o PACS e o IMD estão desenvolvendo de modo integrado e de modo individualizado também. No caso da Federação das Indústrias, eu acho que cabe a gente se reportar que essa iniciativa ela iniciou em 2011, quando foi constituído o primeiro Fórum de Inovação, intitulado NAGE, que era o Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação. Esse núcleo ele já nasce com uma característica da tríplice hélice, com representação do segmento produtivo, com representação dos órgãos governamentais no âmbito do Estado e no âmbito da Prefeitura do Natal, do município do Natal, e também todo o segmento empresarial. Depois de 10 anos de atividade, nós tivemos nesse ínterim, né, uma ação da Confederação Nacional da Indústria, que é intitulada Mobilização Empresarial pela Inovação. Essa mobilização tem uma representação das grandes indústrias do país, da qual foram propostas ações que reuniam iniciativas voltadas para a educação, para políticas públicas, para financiamento e fomento e para a questão da pesquisa. Em 2020, nós constituímos a Coincitec, né, que hoje é presidida pelo empresário Djalma Júnior, né? E essa comissão ela se prontificou a organizar, no âmbito do Estado, fortalecer essas iniciativas. E tudo isso com foco dentro do empreendedorismo. A gente tem exemplos dessa comissão, né? Na qual essa comissão ela estabelece planos de trabalho, ela tem ações que são delineadas para o exercício e, de uma maneira de integrar e fortalecer essas comissões, no ano passado, nós nos candidatamos a um prêmio nacional, que é o Prêmio Nacional da Inovação, na categoria Ecossistema de Inovação. E esse prêmio, ele pontuava ecossistemas que estavam sendo criados, ecossistemas em desenvolvimento e ecossistemas já maduros. E nós nos candidatamos na categoria em desenvolvimento. E tivemos a grata satisfação, né? Foi, inclusive, encabeçado também com suporte da UFRN, através do IMD, no nosso modelo de governança, com o intuito de integrar essas práticas e que nós, a partir de agora, né, nós tivéssemos determinadas referências no contexto de métricas. Como que nós poderíamos estar mensurando essas ações para que elas possam ser validadas, replicadas e ampliadas. Então, sobre essa perspectiva do empreendimento, a gente vê essas nuances e essa governança, ela hoje trabalha também sobre essas diretrizes que a gente tem da Confederação Nacional da Indústria, desses eixos que nós chamamos, né? E hoje esses trabalhos a gente pode exemplificar aqui pontualmente, mas assim, de uma maneira rápida, não vou me detalhar, porque aí nós temos o eixo 1, que é o eixo de pesquisa e desenvolvimento, no qual nós tivemos um marco essa semana, foi na quarta-feira, um programa que foi coordenado pelo professor Daniel, que é o coordenador da Agência de Inovação da UFRN, juntamente com representação do segmento de laticínio, onde nós construímos um programa chamado Conexões Indústria-Academia. Então, essa foi um exemplo que eu estou dando desse grupo, né? Nós temos o outro eixo, que é de empreendedorismo, que é liderado por Rodrigo Romão, lá do IMD, e ele talvez vá comentar alguma coisa do programa do Empreendedorando. Foi uma experiência exitosa também, que está já na sua fase final de conclusão. Acredito que agora em novembro a gente encerre essa atividade. Nós temos aqui também do eixo 3, que é políticas públicas, né? O representante aqui, que é o nosso diretor do PACS, Olavo, né? Então a gente trabalhou muito, né, na questão
dar suporte, né, na estruturação, atualização e modernização do marco de ciência, tecnologia e inovação. E nós temos o quarto eixo, que é financiamento e fomento, do qual a gente também teve como marco esse ano uma formação intitulada Capital Empreendedor, na qual se estimula, né, tanto os empreendedores como os empresários a importância do investimento, a importância de você acelerar empreendimentos. Então, essas são um escopo bem macro, né, do que a gente vem, enquanto Federação das Indústrias, movimentando, apoiando, instigando, né, para o fortalecimento do ecossistema de inovação. Acho que a gente pode passar e depois, se for o caso, a gente volta e tira alguma dúvida. Oi, bom dia. Tá bom o microfone? Estão ouvindo bem? Imagino. No meio do barulho, a gente também escuta o unidirecional também. Bom, eu sou a professora Ângela Paiva, sou ex-reitora da UFRN e hoje estou compondo essa mesa aqui com Suzy Fierne, Rodrigo Romão, também da UFRN, diretor do primeiro parque tecnológico do estado do Rio Grande do Norte, que é o Metrópole Parque. É muito bom estar com vocês, obrigada por estar aqui conosco. A nossa pergunta principal e motivação para essa mesa é perguntar sobre as perspectivas do empreendedorismo no Rio Grande do Norte. A mesa, por si só, já demonstra o estágio avançado, já diagnosticado, inclusive, por esse concurso que a Suzy citou, não é? CNI e SEBRAE Nacional, fazendo uma prospecção, um diagnóstico e premiando os ecossistemas de empreendedorismo e inovação no Brasil. E nós ficamos entre os finalistas. Então, a mesa aqui mostra que nós estamos no Rio Grande do Norte já bastante integrados, o setor produtivo e as universidades. Eu estou aqui como o UFRN e também como um outro habitat, ecossistema de inovação nascente, que é o Parque Tecnológico Augusto Severo. Estava ali. Olavo fez uma palestra ontem sobre o parque. E, assim, eu vou fazer aqui uma... Ela reportou a 2010 e eu vou mais atrás. Vocês lembrem que a primeira lei de inovação do Brasil, mais pujante, foi a Lei de Inovação de 2004. Aí também já se desenhava um movimento empreendedor com apoio às empresas juniores. Como isso estava acontecendo na universidade, como isso estava acontecendo e impactou no setor produtivo para que a gente se juntasse hoje e a gente encontrasse no Gol RN de 2022 tanta parceria universidade-empresa. Tanto empreendedorismo representado aqui pelas empresas juniores que estão aqui, e pelas startups que estão aqui, e pelas empresas de base tecnológica que estão aqui. Vejam, olhando pelo lado das universidades, nós fomos, no Rio Grande do Norte, nos estruturando, criando regulamentações e criando as condições para que alunos e professores e técnicos se envolvessem com a atividade do empreendedorismo, né? Então, criamos normas, lembro bem, acho que é de 2008, a primeira norma de empresa júnior da UFRN. Se eu estiver errada, Bosco me corrija. Porque o Rodrigo é muito novinho na universidade, ele não sabe a data, não. Mas por aí, certo? Nós estávamos nos aproximando. Ao tempo que nós ficamos trabalhando depois de 2004, também na regulamentação, na fundamentação dos projetos pedagógicos, para que incubação de empresas, coordenação de empresa júnior, coordenação de incubadora, que os professores exerciam e que os alunos procuravam, tivesse uma valorização. É por aí, 2013, que nós fizemos a primeira resolução, dizendo como transferir tecnologia, como organizar as incubadoras, e aí nasce, por volta de 2013 também, 12, 13, a Inova Metrópole, que ainda existe como a primeira incubadora da UFRN, junto já com
acho que umas 2 dezenas de empresas juniores. Essas empresas juniores hoje são mais de 30, coordenada pela Pró-Reitoria de Extensão. Foi isso que a gente aprendeu também com a história. Antes o empreendedorismo estava dentro da pesquisa. O outro é melhor. Antes, o empreendedorismo era coordenado pela Pró-Reitoria de Pesquisa. Mas a gente entendeu que o empreendedorismo é muito a comunidade dialogando conosco, embora a pesquisa tenha também, mas a extensão universitária é isso, é mão na massa. É mão no território, é cabeça nas demandas da sociedade. Então, empresas juniores hoje está na extensão e a questão da inovação tecnológica lá na pesquisa. Então, a gente vem regulamentando. Depois da Inova, nós criamos mais 4 incubadoras e a Inova foi o berço do primeiro parque tecnológico, o Metrópole Digital. Nós estamos, portanto, não se faz parque sozinho, todo mundo sabe disso, nem incubadora sozinho. A essa altura, nós estávamos já criando laços com a Federação da Indústria, com a FEComércio, com o SEBRAE, para nos ajudar a desenvolver atividades de empreendedorismo. Eu acho que as experiências são exitosas, acho não, tenho certeza, são exitosas. Quando a gente tem as avaliações das universidades e do próprio ecossistema aqui, que fomos finalistas no ano passado, a própria UFRN está muito bem classificada. Eu ainda era reitora quando nós ficamos lá como uma das universidades mais empreendedoras do Brasil. E esse ano, foi o ano passado, esse ano, né? Nós tivemos um outro estudo de ranking dessa avaliação do empreendedorismo e a UFRN subiu vários pontos. No Nordeste, estamos em primeiro lugar em empreendedorismo e, portanto, isso é resultado de trabalho conjunto. Eu estava me reportando ontem, quando falei, que em 2007, 2008, quando eu era vice-reitora, o então presidente da FIERN visitou a UFRN, olhando os laboratórios daquele centro tecnológico para ver como é que a indústria, como é que os empresários poderiam se beneficiar daqueles espaços, daquela tecnologia que a gente dispõe lá. Bom, eu acho que avançamos, né? Hoje a Coincitec, a comissão que é presidida pela FIERN, o Conselho do SEBRAE, os parques tecnológicos, agora o Metrópole, que conta no seu conselho com participação do setor produtivo. O Parque Tecnológico Augusto Severo, que já está na sua criação jurídica. Já estamos com o Conselho de Administração constituído. Temos lá o SEBRAE, a FIERN, ou seja, o setor produtivo está representado. O diálogo está crescente e, certamente, em perspectiva, o Rio Grande do Norte está com um ecossistema bem diagnosticado e nós sabemos os caminhos a percorrer para poder avançar. A Coincitec nos ajuda nisso e eventos como esse são muito importantes para a gente sentir demandas, fazer os nossos encontros, nossos diálogos com as demandas do setor produtivo e, enquanto ecossistema de inovação, a gente se preparar para responder. Muito importante, eu quero, para encerrar, Rodrigo, falar aqui de uma ação que o parque, você vai falar, do Parque Metrópole, mas que nós já estamos desenhando para o Parque Augusto Severo. Há 4 municípios que já vão participar como associados do parque. Sabe o que é que os municípios querem? Educação empreendedora para os gestores, para os professores e para os estudantes. Esse é um projeto, Bolso, que nós queremos desenvolver com os 4, com o Seridó e com outros municípios que queiram entrar no Parque Tecnológico. Carol, pode ficar tranquila que Parnamirim está no parque, tá? É uma professora muito interessada em
levar conhecimento, extensão, diálogo, além da sala de aula com seus estudantes, no laboratório de física. Não é? Então, tem um projeto chamado Cientista na Escola e vamos ampliar o seu projeto. A minha sugestão é que seja cientista e empreendedores na escola. Então, essa é a lição que a gente aprende todo dia, que não dá simplesmente para ter conteúdo puramente científico. Nós temos que trabalhar com os nossos estudantes, professores e gestores, para que nós saibamos empreender. Mesmo que seja um professor, um médico, um administrador, se nós não formos empreendedores, é difícil sair do lugar. É difícil sair do lugar. Então, em perspectiva, o Rio Grande do Norte, creio que avançou bastante, e com esses 2 parques, né, tivemos ontem uma apresentação do terceiro parque, que é o Parque do Semiárido, em Mossoró. Nós vamos avançar consideravelmente. Muito obrigada. Muito bom, professora. Bom, pessoal, bom dia para todos. Desculpe pela voz um pouquinho rouca, que ontem eu falei muito no evento, mas enfim, vai dar certo. Sou Rodrigo Romão, estou hoje como diretor do Metrópole Park, vinculado à Universidade Federal, né, instalado dentro do Instituto Metrópole Digital, e a gente está trabalhando exatamente essa perspectiva da universidade para fora, né, com a conexão com o setor privado especialmente. E aí já aproveito a oportunidade, às 11 horas eu vou estar aqui no palco principal dando mais detalhes do parque, falando um pouquinho do nosso histórico, de como é que vocês podem colaborar conosco. Mas eu queria voltar aqui para a gente poder falar, né, pegando um gancho aqui no que a professora Ângela disse, da importância da educação empreendedora, né? Então, imaginem só, dentro de uma escola pública, se o aluno ele pudesse ter um projeto integrado de criação talvez de um negócio, de alguma coisa que for fazer um impacto na comunidade, e que ele tenha as disciplinas vinculadas a isso. Ele vai ver um produto, um negócio, um serviço, no qual ele vai estudar matemática, português, ciências, história, geografia, tudo integrado de forma. Então esse seria, de fato, um sonho, né, da educação empreendedora colocada, né? O fato é que a gente está um pouquinho distante disso. Mas ontem aqui a gente estava conversando com os ecossistemas locais de inovação que estão aqui sendo implantados, o Bosco está até ajudando muito o pessoal nesse sentido. Eu ouvi uma frase muito legal, eu não conhecia, ela foi atribuída a Chico Science, dizendo assim: basta um passo e a gente já não está mais no mesmo lugar. Então, a gente começou um passinho, né, bem curtinho, mas a gente fez esse ano, dentro da Coincitec, com o GT2, trabalhando essa educação empreendedora. E assim, são poucos braços, poucas pessoas, né, com possibilidade de fato de fazer, e a gente pensou qual seria o menor passinho possível para a gente não ficar no mesmo lugar que poderia ser feito. Então, a gente tentou unificar interesses institucionais, interesses da comunidade, impacto social que poderia ser colocado. Então, eu fiquei sabendo de uma escola que tinha dentro da área do parque, né? Nosso parque é um parque urbano, tem uma área geográfica. É uma escola dentro do bairro de Candelária, que é um bairro já, digamos assim, não tem muito público de crianças e adolescentes morando lá. E essa escola ela estava para ser fechada. E aí o pessoal parece que abriu ela para que alunos, principalmente do Planalto, pudessem estar estudando lá. Então ela já tem uma pegada de ter alunos que estão, né, numa localidade assim com bastante dificuldades, né, digamos assim, do ponto de vista de desigualdade social bem complexo. E também escolhi essa escola porque já tinha um trabalho voluntário sendo feito de reforma da escola. Um morador do bairro, junto com os amigos, decidiram pintar a escola, reformar, enfim, juntar um fundo ali para que ela tivesse algum suporte, né, para que de fato pudesse estar continuando. É uma escola estadual, né, obviamente tem aí o apoio que o Estado vai fazendo, mas não era o suficiente, e a própria comunidade decidiu abraçar a escola para poder fazer esse projeto. Então achei isso muito legal. Os alunos lá botam a mão na massa, são os que limpam a sala, são os que cuidam da horta, plantam coisas, enfim, eles estão já integrados em entregar uma escola melhor. E para mim isso foi um sinal de uma visão empreendedora. Como é que eu posso impactar o local onde eu estou, né? Então não tem muito a ver, empreendedorismo não é só criar negócio, virar um milionário, ser um Zuckerberg da vida. Muito antes disso a gente pode no dia a dia fazer. Então, em posse dessas informações, eu fui até a escola pessoalmente, apresentei a ideia olha, a gente
está querendo só uma oportunidade de conversar com alguns alunos sobre empreendedorismo, e se a escola topar, a gente conseguiria tentar fazer alguma coisa. Então, uma escola topou, eu voltei para a universidade, vi qual era a melhor forma de fazer aquilo, de uma forma que pudesse ter a dedicação de algumas pessoas da universidade também. E aí a melhor saída foi um projeto de extensão, que está validado na universidade, chamado Projeto Empreendedorando. A gente criou um ciclo de 10 aulas, que iam sendo feitas para 30 alunos, né? Nem foi uma turma inteira, foram realmente um projeto piloto para a gente validar uma ideia de como é que essa educação empreendedora poderia ser levada até eles. A gente montou um roteiro, e aí contou com a parceria também do Senac, principalmente com as salas Microsoft, que tem uma tecnologia provavelmente que os alunos nunca teriam acesso, se não por meio desse programa. A gente também montou, dentro das 10 aulas, 3 dias de imersão. Então, eles foram para lá trabalhar com realidade virtual, realidade aumentada, perspectiva de futuro do trabalho, como é, enfim. Viram lá projetos como montar uma criação do Hotel Barreira Roxa dentro de um metaverso no Minecraft, coisas do tipo assim que saíram muito, né, com uma visão bem diferenciada de possibilidades que dentro da própria cidade, né, talvez até dentro da própria escola, eles poderiam fazer com o próprio celular. Lógico, assim, a gente está bastante empolgado, os alunos também estão bem participativos. O projeto, a princípio, o que eles vão trabalhar é a inserção do público idoso com tecnologias. Então, foi muito legal vê-los entrevistando os pais, os avós, tios, vizinhos, né, que são do público 60 mais, e vendo as dificuldades, né, que eles têm no dia a dia, e estão saindo muito boas ideias, né. Talvez uma coisa que foi bem interessante é ver que eles gostaram muito do contato com os idosos e falaram que talvez outros jovens gostariam que isso fosse feito. Quem sabe aí um Tinder de jovens e idosos, não para fins amorosos, mas para fins de troca de ideia, né? Alguma coisa nesse sentido pode ser que saia. Enfim, o Tinder do empreendedorismo, exatamente. Houve ideias de, por exemplo, alunos de escola particular e pública trocarem informações, livros, materiais didáticos que um usa, o outro não usa, né, para poder fazer essa inserção. Perspectivas, né? Um aluno de escola pública ia até uma escola privada, uma privada ia até uma escola pública, e ter essa noção, né, da diferença, né, do aspecto social que existe, e como é que em conjunto poderiam trabalhar nesse sentido. Então é um projeto assim, ele está trazendo muitas luzes, né, porém também demonstrando também muitas fragilidades, né. Lógico que ao final a gente vai traçar um panorama, vai traçar talvez um projeto do que seria o melhor, né, como a gente está hoje, qual seria o futuro melhor, e como o Chic Science disse, qual seria o primeiro passo para a gente não ficar no mesmo lugar, né, passinho a passinho. Quem aqui segue nas redes sociais, eu gosto muito da pensamento estoico de um dia de cada vez, um passinho de cada vez. Então é como a gente está levando esse projeto, tá? Bom, essa questão falando mais do Empreendedorando, do parque, né, do Metrópole Parque, do IMD, em mais detalhes, a gente vai falar, né, daqui a pouquinho lá com vocês, mas eu gostaria de estar dizendo muito assim, professora Ângela, que 2022 foi um ano muito bom para a gente, essa questão empreendedora. Então, veio o Prêmio Nacional de Inovação, veio a aprovação do parque no edital da FINEP, veio uma unidade em Brapi, que a gente foi contemplado na semana passada. A gente, até o final do ano passado, estávamos com todos os espaços do Metrópole vazio, já estamos lotados, lá com as incubadoras, já estamos sem espaço, estamos vendo como é que a gente vai trabalhar daqui para frente. Então foi bem legal, é um ano que trouxe muita perspectiva interessante para a gente, e estamos já no final do ano já projetando algumas coisas que virão, né, daqui para frente. Então a gente está querendo trabalhar muito na perspectiva do empreendedorismo acadêmico, de fato, as spin-offs acadêmicas. A gente está querendo que o pesquisador, talvez não necessariamente ele, mas que eles tenham uma mente aberta de que talvez um aluno do Empreendedorando possa chegar, pegar uma pesquisa que ele já desenvolveu, um produto que ele fez, que está lá na vitrine tecnológica, e pensar um modelo de negócio para aquilo. Talvez, Suzy, a gente chegue lá a fazer os hackathons no ano que vem, ou quem sabe saia um negócio a partir disso. Outras coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, né, em 2023. A gente está hoje, números gerais do parque, né, 92 empresas credenciadas ao parque, mais de 2.100 empregos gerados. Na incubadora a gente está com 26 negócios atendidos pela incubadora,
com uma equipe de 11 pessoas, incluindo todos, né? No ano que vem a gente vai passar para 26 pessoas. Com o edital da FINEP a gente vai ter mais que o dobro de pessoas, então maior capacidade de atender mais negócios. E a gente está vendo alternativas para que isso seja feito. Aí uma que a gente está encabeçando talvez já em janeiro é a inserção da nossa incubadora dentro da lei da informática. Para que hoje, né, o IMD está fazendo muitas pesquisas baseado na lei da informática, mas relação empresa com pesquisadores. E uma coisa que a lei da informática permite é que seja empresa, pesquisadores e startups. Então essa vai ser talvez um novo poder de barganha, né, que o Metrópole Park com a incubadora vai poder ter a partir do ano que vem. E uma segunda alternativa para a gente ampliar isso é a unidade Embrapi, que ela também tem o mesmo modelo. Ela pode fazer um projeto no qual ela custeia 33%, e esse projeto pode ser empresa-universidade ou empresa-universidade e startups também. Então é mais um poder de barganha que a gente tem para apresentar para o pessoal as potencialidades que o nosso ecossistema tem para o cenário de empreendedorismo. Então, acho que a gente avançou bem, em 2022 foi incrível nesse ponto, e como disse a professora Ângela lá, ontem eu falei com ela no dia da minha posse, prepare-se para os desafios, vem muitos aí pela frente, em 2023 acho que vai ser ainda muito melhor. E acho que eu só queria complementar aqui um último item, né, de um desafio que a gente se prontificou de modo integrado para 2023, para a experiência de estimular a implantação de startups dentro de indústrias. Então, isso já está acontecendo em outros estados e a universidade, através do IMD, ela provocou o setor empresarial, e o setor empresarial está aceitando esse desafio. Eu acredito que isso vai ser uma grande pegada, um diferencial para 2023. Obrigada aí a vocês e a gente está à disposição se alguém quiser tirar alguma dúvida. Bom, ficamos aí, alguma questão, alguma dúvida, algum encaminhamento? Rosângela? Sim? Nome da escola, tá? Professor João, meu Deus, agora eu lembro da sigla. EPLA, Escola Estadual, professor Luiz Antônio. Lembrei. A escola que eu fui professora. Rosângela, por favor. Eu sou Rosângela Moreno. Só elogiar realmente o trabalho que vem sendo executado de uma forma tão majestosa por todo mundo, vendo aí o empenho, né? Felizmente, agora a gente está passando por um momento de construção conjunta de uma nova situação para a inovação do Estado e tal. E eu fico muito feliz de estar junto com vocês nesse processo. Eu tenho uma dúvida, que é justamente visando o futuro, certo? Com esse projeto pensado dentro das indústrias, no que diz respeito a essas startups, que tipo de soluções essas startups e de que forma elas poderiam estar sendo integradas nos contextos da indústria? Você está dirigindo para alguém especial ou para qualquer Não, uma? pode ser para qualquer. Eu vou... Rosângela, obrigada por falar disso. Eu quero também aproveitar a sua fala para dizer o seguinte. Como eu estou no sistema educacional e numa relação com as instituições representantes do setor produtivo há mais tempo, a sensação que eu tenho é que o jogo era jogado muito separadamente em décadas anteriores. O jogo era jogado separadamente, cada um querendo... Não quer dizer que a empresa não ia buscar solução tecnológica nas universidades. Ia, mas de uma forma muito pontual e muito penosa. As instituições não estavam tão organizadas na sua política de inovação, transferência de tecnologia, ouvir o setor produtivo. Hoje nós estamos num estágio muito mais avançado. Tem uma regulamentação que ajuda, mas tem a dor da universidade, formar para quê,
que formação de recursos humanos nós devemos fazer, né? E também da indústria. Onde é que eu vou buscar a solução se aquele povo da universidade é tão isolado de nós? Era assim, não está mais assim. Esse GoRN demonstra isso, os parques demonstram isso, as universidades se preocupando com o empreendedorismo no currículo. Muitos cursos da universidade têm empreendedorismo e é validada a carga horária do aluno e do professor que está envolvido com o empreendedorismo. Não era assim, né, Mariana? Não era. O professor que cuidava de uma empresa júnior não valia ponto nenhum. Na sua avaliação institucional para progressão, só valia se ele desse aula e publicasse artigo. Hoje, extensão, empreendedorismo, tudo isso vale para o aluno e para o professor. Então, não é todo mundo que vai fazer pesquisa aplicada para a indústria, mas as pessoas que gostam de aplicar vão fazer porque tem, inclusive, política institucional. Aí eu viajei um pouco nessa informação, perdi aí o foco da conversa de Rosângela, mas eu passo. Então, a questão da metodologia eles vão completar, né? A gente pode avançar com trilhas, com essas experiências, e hoje nós estamos, quando eu falei do começo, que é cada um jogando o jogo, hoje nós estamos jogando um jogo com metodologias, com estratégias sendo adotadas conjuntamente. Então, nós avançaremos. Rosângela, não sei se eu consigo te responder, mas o programa Conexão Indústria-Academia foi proposto a partir de uma metodologia. Qual foi a metodologia? Foi escolhido o segmento empresarial, que no caso foi o de laticínio, e aí foi convocadas, através de todos os NITs do Estado, o que existia para esse segmento produtivo dentro da UFESA, dentro da UFRN, dentro do IFRN. E aí esse grupo reuniu trabalhos da cadeia, que a gente até, vou pegar carona aqui no seu projeto, do campo à mesa. Ela viu a cadeia do leite, então viu do produtor de leite ao processamento, à distribuição e à logística. Essas soluções já em estudo pelos acadêmicos pesquisadores foram catalogadas, colocando que diferenciais metodológicos elas apontavam. E elas foram categorizadas em 3 instâncias. Uma instância chamada pesquisa aplicada direto, que seria uma solução já a ser comercializada via uma transferência de tecnologia. Ela foi classificada e catalogada numa solução que ainda iria requerer adequações a partir de necessidades da indústria. E a última categoria que reunia informações que vão requerer ações de pesquisa e desenvolvimento em cima da temática. Isso foi gerado um catálogo com 19 soluções. Essas 19 soluções foram apresentadas a 16 empresas industriais do segmento de lácteos no Rio Grande do Norte. Elas vão agora, no dia 9 de novembro, fazer a devolutiva dos interesses da indústria, e aí envolve todo esse segmento que a gente colocou, né? E também abriu-se um leque que, se essas empresas elas possuem hoje uma dor que não foi apontada em nenhuma dessas 19 soluções, que nós poderíamos também, os pesquisadores, se prontificaram a ir buscar outras oportunidades, outros estudos para esses gaps que não foram atendidos nesse primeiro momento. Então, assim como o Empreendedorando, esse é um projeto piloto, a gente está ajustando essa metodologia e ela, validada, vamos abrir para outros segmentos produtivos. A indústria de laticínio foi o pontapé inicial em termos metodológicos. Então, não sei se agora, se eu conseguir responder, mas... Só mais uma bolinha, tá? Olha, o Parque Augusto Severo ainda não nasceu, porque não tem um CNPJ. Ele vai ser gerido por uma associação privada. Nasceu, só falta ser registrado. Falta o registro. Ele tem, já temos o diretor, conselho de administração, um conselho fiscal, e no dia 3 vamos constituir o conselho técnico científico
para poder, com o CNPJ, lançar os editais para as startups e para as empresas que quiserem se associar ao parque. Mas, em 2019, nós já tínhamos o planejamento estratégico do parque como um todo, e esse ano nós atualizamos, 2021. Como eu ouvi em toda a minha vida de gestora a reclamação do empresário dizer: mas reitora, cadê vocês com as soluções tecnológicas? Nós, durante a pandemia, enquanto Parque Tecnológico Augusto Severo, cuidamos da aproximação universidade-empresa. Fizemos, em 2 anos, 14 fóruns de aproximação universidade-empresa. Nós fazíamos a chamada para os pesquisadores em diversas áreas, né? Cerâmica, energia renovável, saúde, cosméticos, óleo e gás, aeroespacial, viu, Carlos? Nosso presidente da Agência Espacial Brasileira está nos assistindo aqui. Fizemos um fórum sobre as tecnologias na área aeroespacial. Fizemos 14 encontros remotos, chamando os pesquisadores, e o SEBRAE e a FIERN ajudando a chamar as empresas. E fizemos encontros remotos, e desses encontros, pelo menos 6 temáticas, nós temos um portfólio de soluções tecnológicas que os empresários podem ir buscar. Isso está publicado no nosso site, paxrn.com.br. Esses portfólios estão lá disponíveis. Então, o que a gente aprende disso? Quando você apresenta, você não necessariamente faz o negócio, mas desses encontros, pelo menos 5 pesquisadores estão dialogando com os empresários de suas áreas para fazer uma parceria. Seja para transferir a tecnologia, seja para desenvolver um serviço, prestar um serviço, seja para iniciar um novo projeto. Isso está na área de energia, na área de saúde e na área de indústria 4.0. Bom, só complementando, Rosângela, sua pergunta, que é muito, muito importante. Então, se eu pudesse traçar um cenário de como são as startups que estão no Rio Grande do Norte hoje, poucas delas nasceram de alguma demanda da indústria. E talvez até por essa desconexão que havia. Então, se vocês andarem por algumas aqui, tem uma que trabalha, vocês vão ver uns cachorros lindos ali, que é uma rede social para cachorro. Uma faz uma coleira para cachorros cegos. Uma trabalha sobre Turbinô, trabalha com processos para a área de turismo. Tipo, se vocês forem fazer um turismo lá no Rio de Janeiro, a solução do Turbinô que está lá no Cristo Redentor e etc. Então, não responde um problema da indústria potiguar, por exemplo. Então, a gente partiu desse problema. Como é que a gente faria esse tipo de conexão? E aí, aquela história. Vou dar um exemplo de uma coisa que não tem nada a ver com empreendedorismo em si, mas que foi o gatilho que nos fez chegar numa proposta. Tem um programa lá do IMD chamado Talento Metrópole. O pessoal chegou para mim e falou: será que alguma empresa queria patrocinar aqui um evento nosso? E eu nunca conseguia, era muito difícil chegar. Uma topou. E aí o pessoal fez lá o evento, estava na camisa lá a estampa da empresa. No outro dia, 15 me ligaram. Por que você não falou comigo? Eu queria patrocinar. Aí isso me deu a ideia assim, existe uma inveja positiva do ponto de vista social. Eu falei: olha, se a gente convencer uma empresa de se abrir para a gente ir lá estudar algum problema que ela tenha, e eu levo para a sala de aula, e aí a gente estampa a parceria do IMD com a empresa tal, na disciplina do professor tal, para os alunos da aula de empreendedorismo, gerou uma oportunidade de negócio. Eu acho que no outro dia algumas outras indústrias vão lá bater na gente: eu também quero, leva essa disciplina lá para minha indústria. Então a gente está partindo desse ponto. Eu acho que a partir daí, a gente talvez consiga, mediante essa abertura, ter soluções, startups que partam de fato da realidade do setor industrial, que talvez um problema aqui do Rio Grande do Norte tenha escala nacional e internacional, quem sabe. Então a gente está com essa aposta, né? Uma das questões que a gente está para trazer para 2023 é um evento chamado Congresso Brasileiro de Desenvolvimento de Produtos, que parte exatamente disso. A gente foi até algumas indústrias, pesca, coco, energia eólica, muito variadas, e em tese esse evento vai acontecer e
do setor têxtil também. E, em tese, esse evento vai acontecer, em tese não, o evento acontecerá em alguma dessas empresas, dentro da empresa, com o pesquisador lá. E aí eles vão ver a realidade de um problema de produção, alguma coisa que a empresa está podendo passar, e vai vir com algumas propostas de solução. A chamada de trabalho de artigos científicos para esse congresso vai ser do problema da empresa. Tipo, olha, para esse problema que vocês estão vendo aqui, fulano de tal, em 2016, escreveu que a solução é essa. Então, vai ser ali uma massa crítica científica tentando analisar um problema de fato de uma indústria potiguar. E aí a gente imagina que quem participar vai gerar inveja positiva de que outros queiram participar futuramente, e a gente cria um ciclo positivo. Acho que é por aí que a gente vai tentar. Não é uma pergunta, é só uma constatação. Primeiro, parabenizar os três, né, pelas notícias que vocês trazem para a gente e as perspectivas boas em relação a 2023. Né, Rodrigo, quando encerrou as palavras dele, foi dizendo que 2022 foi um ano muito bom. Suzy e Ângela também falou sobre isso. E que 2023 espero que seja melhor ainda. Então, assim, são 3 notícias em relação à Sebrae, né? Eu saí do Sebrae, mas o Sebrae não sai de mim. Então, em relação aos municípios que compõem o PAX, né? Você falou que tem uma demanda por educação empreendedora, né? O Sebrae tem um projeto que o nome é Educação Empreendedora e que isso pode ser levado de uma forma muito precisa, né, para dentro deles. Outra coisa é o ELI, que é outra metodologia que o Sebrae tem do ecossistema local de inovação. Natal foi construído e o objetivo agora é levar o ELI, a partir de janeiro de 2023, começar a construir o de São Gonçalo, Macaíba, Parnamirim, para compor as cidades que estão no parque. E o terceiro seria até um convite, porque eu vinha para cá, hoje meu compromisso era a partir de meio-dia, uma palestra que tem do pessoal da Amprotec com o Sebrae Nacional. Mas quando o Suzy postou que tinha vocês aqui às 10 horas, eu digo, eu tenho que chegar lá. Então, às 10 horas, no espaço Tecno 2, né, vai estar o pessoal da Amprotec Sebrae Nacional apresentando o Sebrae Tech para as incubadoras. 3 fichas técnicas foram criadas para do Sebrae Tech para atender os ambientes de inovação, com uma série de novidades, coisa bacana. Então, quem tiver interesse de conhecer e de ver lá como é que vai ser, as incubadoras vão poder prestar serviço através das fundações para suas empresas incubadas e, com isso, chegando recurso para as incubadoras. Então, são perspectivas muito boas para 2023. Obrigada, pessoal. Mais alguma pergunta? 12 anos. Bom dia. Obrigada pelas boas notícias. Fiquei até nervosa com a professora Ângela. Assim, como física experimental, a gente via muito isso em laboratório. A gente fazia produções e não via a indústria para que a gente pudesse se alinhar. Então, assim, como acadêmico, a gente quer sempre otimizar, mas algumas vezes a gente não consegue pensar no custo-benefício precisamente, porque precisaria realmente da empresa que está fazendo aquele serviço, né, para a sociedade, enfim, vendendo algum produto. E, assim, a gente vê o PAX como muito promissor nesse sentido, porque vai começar uma cultura, né, das próprias empresas, porque não necessariamente existe um problema percebido pela empresa. Às vezes pode ser uma simples otimização de um processo que a própria empresa não constatou ali no seu dia a dia. Então, a gente vai de serviços mais simples, como pode ser algo totalmente digital, né? Um serviço como já foi citado aqui, ou uma empresa grande que lida nacionalmente com, como foi citado também, né, leite, uma Nestlé, por exemplo, que tem dificuldade na evasão dos seus tubos com leite em pó, por exemplo, e que não era percebido, um startup né, diz, olha só, a solução é bem mais simples. E a economia traz isso também. Então, qual seria o plano? Essa seria a pergunta. Qual seria o plano via JAPAX, né, que vai ter essa junção de startups, empresas, para que essa cultura realmente de junção do jovem com... Bem, todas as idades agora, né? Mas desse jovem que está ali saindo da universidade com vontade de trazer soluções, de trazer otimizações, com todo aquele gás, e a empresa que já está lá há décadas, né, que talvez não tenha percebido
algum impacto que ela possa, não só economicamente, mas socialmente trazer, já que a gente também está fazendo essas economias sustentáveis, né? Ou seja, pensando também como planeta, então a gente está falando só financeiro, mas também de impacto, ou seja, é bem mais intenso, né? Mas, resumidamente, seria não poluir tanto, não contaminar tanto e, consequentemente, também o empreendedorismo e o financeiro ser um ponto de destaque, digamos assim. Eu não vou responder essa pergunta porque é em relação ao Pax, mas eu vou só complementar que hoje a Coincitec ela tem 8 sindicatos com assento nessa comissão. São sindicatos de indústrias, de sistemas de telecomunicação, doces e conservas alimentícias, toda a indústria de pesca, construção civil, indústrias de calcário, cimento e argamassa, indústrias de metalurgia e materiais elétricos, e nós atuamos, também temos assento enquanto federação dentro do Pax. Então, a ideia é que pelo menos esses 8 segmentos econômicos, né, de representatividade no Estado, e tem também o sistema de energia limpa, né, que também está com assento aqui dentro, então, e que é uma das áreas finalísticas do Pax, né, a gente conseguir essa aproximação. Só queria lembrar esses segmentos, professor. Vou passar para Rodrigo. Bom, pessoal, vou passar para a professora Ângela. Vou só pedir desculpa a vocês, eu estou com um compromisso aqui às 11 no outro palco, vou dar licença. No meu lugar vai sentar aqui os meus cartões. Quem quiser falar, só pegar um, me manda uma mensagem, tá bom? Bom evento para vocês, obrigado aí pelo bate-papo, vou correr para lá. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. A Iris Pimenta, que é a vice dele, está aqui, ela também pode responder. Chega, Iris, porque cartão não fala, né? Iris Pimenta é Pimenta, tá? Ela é quem é a vice, né, coordenadora da Inova, da incubadora Inova, e vice-diretora do Parque Metrópole Parque. A gente está também aqui com o Edivaldo, nosso pró-reitor adjunto de extensão da UFRN, Graco, que é o pró-reitor, está ali no outro palco, Kleber, que coordena as empresas juniores da UFRN, está aqui presente. Então, quem quiser falar de empresa júnior, pode falar com eles, tá? Nós vamos trabalhar com 4 municípios inicialmente, trabalhando junto com o SEBRAE, que é nosso parceiro, membro fundador da associação Pax, e a gente vai trabalhar com as comunidades, e comunidade não é só a comunidade escolar. A gente está preocupada com a comunidade escolar, com a educação empreendedora, porque a gente está pensando no futuro. A gente não tem que fazer empreendedorismo para nós mesmos, na nossa idade, dos jovens universitários. A gente quer receber alunos nas universidades já com esse espírito em desenvolvimento, essas habilidades e competências em desenvolvimento. Então, ontem, inclusive, nós tivemos uma participação no LI Summit, né, que tem algumas trilhas de sucesso em outros ecossistemas no Brasil. Não é, de você trabalhar com o estudante do ensino médio ou do ensino fundamental, já para incutir, não é, ir estimulando essas competências, desenvolvendo essas habilidades, para que ele seja mais sensível aos problemas da comunidade, do mundo, da escola, e quando tiver como estagiário numa empresa, ele já se sinta tocado por uma questão que ele pode trabalhar uma solução. Então, é delicado, mas assim, a gente tem que começar das comunidades. A gente quer trabalhar no Pax com as comunidades quilombolas que tem em Macaíba, em outros municípios, com as mulheres, coisas de empreendedorismo de impacto social, mas também de forma qualificada para aqueles alunos que vão chegar na universidade. Essa sensibilidade precisa estar presente, né? Para que, ouvindo e sentindo na comunidade, nas empresas, no mundo empresarial, essas demandas, a gente avance. Exemplo desses setores com quem a gente dialogou, o setor de cerâmica foi um dos fóruns que nós fizemos. Nós fizemos uma reunião prévia
com o sindicato. E o sindicato disse, minha dor é aquela. E descreveu. E quando a gente fez a chamada, já chegaram propostas. E, à época, havia um edital do CNPq que juntava a universidade com a empresa. E nós aprovamos 8 projetos no CNPq, não só em cerâmica, mas em outras áreas. A empresa colocava uma parte do recurso, o CNPq a outra. Para quê? Para que o mestrado ou o doutorado gerasse uma solução derivada da empresa. Então, tem muitos exemplos de sucesso, muitas trilhas, o Metrópole, inclusive, no Instituto Santos Dumont, na universidade, no parque, está cheio de alunos do ensino médio, não só em iniciação científica e não só em projetos de extensão, mas vivendo a questão do empreendedorismo. Então, é devagar, mas como aprendemos ontem, né, um passo de cada vez, a gente estará mais forte no empreendedorismo aqui no Rio Grande do Norte. Eu acho que só... Bom dia a todos. Só complementando a fala da professora Ângela, nós estávamos agora na apresentação do professor Daniel, que é reitor da universidade, e ele estava apresentando um dado extremamente importante, né, que em 2021 a UFRN foi 6º lugar no ranking de universidade empreendedora. Então, a gente acredita muito que o empreendedorismo ele não é para ser pensado só para quem quer abrir negócio. Todos aqui somos um pouco empreendedores, ou devemos ter atitudes empreendedores dentro do espaço em que nós ocupamos. Porque o empreendedor é aquele que consegue identificar os problemas e buscar oportunidade para resolver isso. Com criatividade, com inovação, com parcerias. Então, a gente acredita muito nisso. Então, a universidade ela tem esse reconhecimento, mas a gente entende que não dá para ficar só nos muros da universidade, né? A gente precisa estender. Então, nós temos iniciativas extremamente importantes que estão em processo de validação, mas que a gente espera, né, Suzy, que isso possa ser levado para outras escolas. A gente está com uma experiência, né, do Metrópole Park dentro do nosso grupo de trabalho de educação empreendedora da Coincitec. Então, nós estamos levando formação empreendedora para jovens, né, de uma escola pública, né, de uma escola do Estado, né, ali de Candelária. E é uma experiência incrível, porque é, de fato, uma oportunidade que eles podem levar aquilo para a vida. Então, de fato, a gente está transformando. Né? No Instituto Metrópole Digital, nós temos, por exemplo, o Talento Metrópole, que traz jovens aí de altas habilidades para serem trabalhados que hoje a escola não sabe como lidar. A escola não sabe como trabalhar com aquela criança, aquele jovem que precisa mais. Porque a gente está habituado a trabalhar a educação como? Peraí, fulaninho não está indo muito bem, eu tenho como fazer o reforço para ele. Mas o aluno que ele pode um pouco mais, eu não sei trabalhar. Então, o Instituto Metrópole Digital tem um programa para ajudar esses jovens também, para ajudar essas famílias. E a gente quer expandir para as crianças também, né, juntamente com o NEI. Então, assim, as iniciativas, elas precisam existir, estão existindo, mas a gente tem consciência que são baby steps. A gente está no passinho de cada vez, mas sim querendo construir essa rede de conexão, enfim, que seja realmente algo bom para o nosso estado, para o nosso país, né? Já me deram ali 5 minutos. Bem rapidinho.